E logo hoje, que a gente tem entrevista de jogador e preparação do jogo contra o Londrina, ainda tem uma partezinha do Sabatinando o Presidente. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando na noite de segunda. Eu sei, você tá ansioso para ver o time que vai a campo contra o Londrina. Tá ansioso pela volta de Rezende, tá ansioso pelo tempo que Raí vai ficar fora, que ainda é terminado por conta da sua lesão. Anseia de coração que Roda Liga esteja na fase final de recuperação. Sabe que Varley poderá pintar no banco de reservas. Então a gente tem algumas coisas que estão acontecendo no clube já para esse jogo contra o Londrina. Mas o Sabatinando Presidente, nessa sua última parte, pedindo desde já o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Eu fiz uma aposta maluca com o Vitor que o canal chegaria a 20 mil inscritos até o final de junho. A gente tem 1 mês e meio, 2 meses para bater essa meta e eu espero contar com a sua inscrição, deixando o like, ativando o sininho. A gente vai trazer conteúdos diversos aqui para o canal. Lembrando, no dia de jogo, além do vídeo às 7 da manhã, teremos pré-jogo e pós-jogo quando a gente chegar do estádio. Então, se ligue no canal João Bahia que vai ter pré e pós de Bahia Londrina, com a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, voltando da Fonte Nova com 3 pontos. Vamos ver a última parte do Sabatinando Presidente? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, mesa diretora, bom dia, presidente. Eu queria, antes de fazer a pergunta, só fazer um contexto para haver a compreensão. Peço perdão até da simplicidade da roupa, mas a gente não sabia que a gente ia ter essa chance. Mas, enfim, a gente tem falado muito, pensado muito acerca da possibilidade de SAF, e a gente entende que, sendo uma construção, uma costura que é feita desde o ano passado, com inteligência, com perspicácia, isso vai chegar um pouco num pacote de adesão. Ou é ou não é. Acho pouco provável que a gente possa falar sobre substituições de cláusulas, troca de vírgula ou coisas do gênero. E eu sou sócio desde a democratização. Se teve uma coisa que melhorou muito no Bahia, é a sensação que a gente tem de fazer parte do clube. E isso tem muito a ver com a política afirmativa de defesa da população LGBTQIA+, da população negra, do índio, da defesa de todas as pautas que a gente tem, da possibilidade que o sócio tem hoje de vantagem de sentir parte do clube. Aí a primeira pergunta seria, a gente pode crer, a gente pode acreditar, ou tem algum indício que essas vantagens, que essas políticas afirmativas que nós sempre defendemos, que fazem parte do organismo do clube, de um eventual SAF que pode ter origem numa sociedade um tanto quanto fundamentalista, serão mantidas? Sócio vai continuar tendo, quem era sócio até hoje, quem construiu o Bahia até 2022, vai ter vantagens nesse novo futuro SAF? E o segundo, chegando a essa SAF pré-pronta, qual é o nível de profundidade que a análise crítica da torcida, ele assim, achei bom, achei ruim, vai haver, se é só um sim ou não? Qual é o seu nome? Márcio, beleza. Márcio, primeiro que você está vestido corretamente, porque já diria a música da Fonte Nova de bermuda e camiseta, está resolvido, né? Então, assim, primeiro, Márcio, eu acho que tem uma coisa que eu tenho repetido sempre e é genuíno da minha parte, assim, essa decisão caberá ao sócio e à sócia de, se vier uma proposta que o investidor diga, é essa que eu proponho, não aceito nenhuma mudança, o sócio dizer não quero ou quero, né? Ou vem outro investidor que diz assim, essa é a minha proposta, mas eu topo debater. A torcida dizer eu não quero nem debater, ou eu quero debater. Ou um que diga assim, vamos construir de uma maneira conjunta, né? Pode acontecer tudo, né? E negar uma primeira proposta não significa que não virão outras depois. E aceitar uma primeira proposta não significa que é uma decisão errada, ou intempestiva, ou apressada, né? Eu, de fato, acho isso. Eu acho que vai depender muito da leitura. A democracia nos constituiu assim, né? Quem vai decidir isso é a democracia do clube. Lógico que você tem questões aí práticas, operacionais de negociação, né? Não dá para colocar 100 conselheiros, 30 mil sócios numa mesa para cada um estar opinando sobre cláusulas, né? É impossível. A gente trabalha no sistema de representação. E, dito isso, nós temos, primeiro, um núcleo de representação da torcida, que é a Assembleia de Sócios,
Quer dizer, o sócio já representa a torcida, inclusive a torcida que não tem grana para ser sócio, mas ela está representada ali nos sócios. Os sócios são representados pelos conselheiros, os conselheiros estão representados dentro das comissões jurídicas, da comissão jurídica, da comissão da própria SAF, não é isso, presidente? E, além disso, tem nós também, membros da diretoria, que estamos tratando de negociações, de temas, de cláusulas que a gente acha relevante. No final das contas, a gente entende que esse processo ele tem que ser constituído de uma maneira madura, seja para aceitar, seja para negar. O que eu digo sempre, aceitar e negar são decisões normais. O que não é normal é fazer a coisa de uma maneira sem análise, sem critério, sem cuidado, isso tudo. Então, eu diria que, por exemplo, das duas propostas que a gente discutiu mais recentemente, uma é muito mais aberta a uma discussão lá e cá, e outra é muito mais fechada, assim, eu quero isso e pronto. Não é? Vai depender do que isso se amadurecer. Hoje a gente está com uma conversa mais avançada com um potencial parceiro que está aceitando discussões, né, sobre projeto, e por isso que o projeto está se alongando, inclusive. Porque a coisa mais simples do mundo seria a gente receber um papel dizendo assim, vou investir tanto, o cheque é esse. Se a gente não trouxe ainda para a discussão, é porque está tendo espaço para debater projeto, e não apenas debater proposta financeira. Inclusive questões representativas, essa coisa toda, né? Sobre o seu outro tema da preocupação social, primeiro é importante lembrar que a associação ela continuará existindo na sua essência e com a sua liberdade. Não é? O Esporte Clube Bahia, a associação civil sem fins lucrativos, ele não desaparece, ele continua existindo, ele apenas, eventualmente, se for aprovado, vai ter deslocado para uma outra sociedade o negócio e o futebol. O negócio e o futebol. Mas a autonomia de imagem, de uso das suas, né, seus pensamentos, das suas discussões, de tudo que quiser, isso continua existindo. Né? É uma nova sociedade formada por duas pessoas que já existiu e que continuarão existindo. Né? Então, isso é importante dizer. Se essa sociedade vai manter uma preocupação social, uma política de ações afirmativas ou não, ou seja lá o que for, depende do que for, de quem for o presidente, de quem for a diretoria, de quem forem os conselheiros, de quem forem os sócios, do que os sócios decidirem nos próximos anos, décadas. Assim como é isso, né? Eu estou falando no caso da associação. Né? Certamente uma SAF, ela não leva essa história de forma plena como a associação tem hoje. Isso é óbvio. Né? Na hora que se constitui uma associação nova, cuja a relação é um contrato, é uma relação econômico, financeira e jurídica, a gente não acopla nisso todos os temas e preocupações e história que a gente tem dentro da associação. Parte disso se perde. E é óbvio que se perde, é preciso dizer isso, é preciso decidir com base nesse contexto. É preciso decidir sabendo disso, para que a gente não se iluda e reclame lá na frente. Né? Então, é preciso dizer isso, mas a associação continua existindo. E você me fez uma terceira pergunta também. Sim, vamos lá. Aí, eu diria que a gente está organizando de uma forma em que o processo de discussão seja o mais profundo possível, o mais detalhado possível. Né? Então, assim, a gente está organizando de uma forma em que, se em algum momento essa proposta chegar, a gente faça diversas instâncias de discussões, presenciais, online, seminários, uma série de outras coisas, no tempo disponível para isso. Porque também tem o seguinte, às vezes, a gente acha que vai ter 6 meses para discutir a proposta, e a proposta, no final das contas, pode vir assim, olha, eu aceito aguardar por X tempo, e a gente dizer, está ruim, não vou nem analisar. Podemos dizer isso. Ou dizer assim, esse tempo não é o ideal, mas é suficiente, e vamos trabalhar para aprofundar ao máximo. Da nossa parte, eu acho que nós já demonstramos que vamos trabalhar com toda a cautela necessária, sem pressa, porém, também, sem usar tempo além do que a gente precisa. Não tem por que usar mais tempo do que precisa, mas tem que ser feito de uma maneira que a gente sinta seguro no processo, porque é uma decisão de vida, é uma decisão permanente. Só complementando aqui o que o presidente Guilherme Belintani disse, e na linha da representatividade, né, como ele disse, o sócio termina representando o torcedor, o Conselho Deliberativo também termina representando o sócio, e as comissões, né, elas terminam representando o próprio Conselho Deliberativo. E agradecer publicamente, porque não era uma obrigação da diretoria executiva, mas foram realizadas diversas reuniões com a comissão provisória da SAF, e o objetivo dessas reuniões era justamente pegar essas diversas
linhas de pensamento, né, discutir diretoria executiva, comissão provisória da SAF, mesa diretora, e aí, a partir disso, formar premissas que nós achamos, né, conjuntamente importantes, não para que ela seja o objeto da proposta, mas que, pelo menos, o investidor saiba que nós pensamos dessa forma. E, a partir dali, ele faz, provavelmente, uma proposta muito mais sólida, muito menos fria, porque ele vai considerar aquelas premissas. Se ele vai concordar e apresentar na proposta dele, nós não sabemos, mas ele tem consciência de que o Esporte Clube Bahia, através da sua governança, da sua representatividade, entende como importante essas situações. Então, de fato, está sendo discutido com muita cautela, né, com muita preocupação, para que, quando essa proposta, de fato, chegar, ela chegue mais próximo da realidade e do pensamento coletivo do Esporte Clube Bahia. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer 2 perguntas, mas antes de celebrar esse momento da Assembleia Geral, órgão máximo da nossa democracia, lutamos muito para a gente chegar aqui, depois dessa pandemia, estamos aqui. Bem, presidente e vice, tendo em vista toda a dificuldade financeira que o clube hoje passa, em detrimento até o próprio coronavírus, e ao rebaixamento para a Série B, eu gostaria de saber dos senhores em relação a planejamento. Em caso de não acesso, já existe uma perspectiva de gestão para que o clube esteja protegido no sentido administrativo para as próximas diretrizes, por exemplo, em 2023, para jogar uma nova Série B, em relação a finanças e tudo. E a segunda pergunta é relacionada ao Museu do Bahia. Eu queria saber em relação a prazos, porque foi adiado várias vezes, e em relação à inauguração em si e possível desfrute em relação ao Museu do Bahia. Quais são os óbices para efetiva inauguração? Boa. Vamos lá. Primeiro, sobre o primeiro tema, nosso planejamento hoje é um planejamento orçamentário compatível com o nosso faturamento e, portanto, compatível com a competição que estamos jogando, né? 2023 a mesma coisa, né? Hoje o clube tem um tamanho difícil, né? Não consegue pagar todas as contas 2022 porque nós temos dívida para pagar. Se fosse para pagar só as contas do ano, as receitas do ano e as contas do ano, daria para encaixar. Como tem dívida, como eu falo, dívida 1, que é a dívida pré-2013, e a dívida 2, que é a dívida da pandemia, a gente segue com déficit, né, mas tentando controlar ao máximo, para que isso não vire uma coisa enorme, é o nosso esforço do dia a dia. Se 2023 nós estivermos também nessa realidade, nós seguiremos assim, adequando o orçamento do clube à realidade das competições que a gente está vivendo, como a gente fez para 2022. Nós temos uma folha compatível com a competição que estamos jogando, né? Será assim em 2023, se estivermos na Série A, teremos uma folha de Série A, um custo de Série A, se estivermos em Série B, teremos um custo e uma folha de Série B, né? Isso daí a gente já aprendeu a fazer, né? Apesar de ser muito difícil, porque tem que associar isso com o pagamento de dívida. Sobre o museu, a gente, não sei se houve, eu não estou dizendo que você está errado, certo? Mas não sei se houve vários adiamentos, né? O que houve foi uma escolha para o momento adequado, inclusive, diante das últimas preparações que a gente precisava fazer, tinha uma eventual possível captação de Lei Rouanet, que se a gente inaugurasse, ela ficaria prejudicada, né? Era um dinheiro novo que poderia vir para o museu, que a partir do momento que ele fosse inaugurado, essa captação ia ser prejudicada. Me parece que nos últimos dias a gente tem uma negativa disso, dessa captação, e, portanto, agora a gente faz os últimos ajustes e começa a preparar para a inauguração. Quer dizer, até alguns dias atrás a gente estava na expectativa de uma possível captação de Lei Rouanet, cuja inauguração impediria, atrapalharia, nos termos lá, eu não entendo exatamente disso, atrapalharia essa inauguração. Agora, com essa negativa, os obstáculos estão superados, a gente começa a preparar. Não vou dar uma data exata, mas eu diria que a partir de agora a gente já está praticamente pronto para essa inauguração. É um museu simples, é um museu com baixo investimento, mas é um museu muito cuidadoso com as coisas do clube, é um museu que vai nos orgulhar demais, né? É um museu que é importante sob o ponto de vista simbólico para um clube que viveu durante anos com troféu guardado em sacos de lixo, e um clube que não tinha
onde alocar a sua memória e sua história. Portanto, apesar de ser um museu muito simples, eu tenho certeza que é um museu que todos vão se orgulhar bastante. E é um museu construído com esforço de cada sócio, de cada torcedor. Por isso, mais um motivo de orgulho. E é importante dizer, eu vou aproveitar para falar, que por trás do museu teve um outro trabalho muito importante, que é o trabalho de registro da memória do clube. A gente não sabia, por exemplo, quantos gols a gente tinha feito, quantos jogos a gente tinha jogado, quantos... Hoje a gente tem isso, que não vai ser visto por quem visitar o museu, mas hoje a gente tem um banco de dados, um controle, um trabalho histórico do clube que foi feito, que traz uma segurança muito grande sobre a preservação da memória e da história do nosso clube. Isso, às vezes, não vai ser visto por quem estiver no museu, mas isso foi feito a partir do museu durante 3 anos, desde 2018, não foi, Vitão? Desde o primeiro ano da nossa gestão, a gente começou esse trabalho, que veio junto com a Dignidade aos Ídolos, o trabalho de preservação da história e da memória do clube, Dignidade aos Ídolos, BBMpédia e uma série de outras coisas que deram origem a um trabalho de preservação de memória e história. Bom dia, diretoria. Pode chegar mais perto do microfone. Bom dia, diretoria. Bom dia, sócios. Eu sou José Souza, sócio remido. Com a venda do Bahia SAF, como ficará a situação do título remido? Aqueles associados já são remidos há muitos anos, no meu caso. Terei sofrer alguma consequência? Senhor presidente, por favor. Bom, José, primeiro, parabéns e meu abraço a todos os sócios remidos do clube, que tem uma importância histórica muito grande. E aí, eu vou voltar a uma pergunta que foi feita, que eu me lembrei que eu não respondi, né? Primeiro que todo sócio, toda sócia, permanece sendo sócio da associação, na forma como é hoje, né? Essa relação, esse vínculo com o clube, ele permanece. Seguramente, se algum projeto de SAF for aprovado pelo clube, o pagamento da associação ele vai ser separado do pagamento do acesso garantido. Porque o acesso garantido é, na verdade, uma compra de ingressos, né? Uma compra contínua de ingressos. Hoje nós cobramos isso conjuntamente, né? O pagamento da mensalidade da associação do clube e o pagamento do acesso ao estádio. Tanto que tem sócios que pagam só a mensalidade ao clube e tem sócios que têm no acesso garantido o pacote mensalidade mais ingressos, né? Quem não quer o acesso garantido paga só o valor da mensalidade da associação. Então, assim, o que vai acontecer se uma SAF for aprovada no Bahia, certamente, é o dinheiro da associação ser destinado à associação e o dinheiro do acesso garantido ser destinado à SAF, porque é um pagamento de ingressos, né, de negócio futebol. O sócio remido permanece sendo sócio remido da associação, sem pagamento, portanto, do valor relativo à associação. E se ele quiser ter acesso garantido, ele precisará pagar o acesso garantido como é hoje, na verdade, né? Então, tudo continua desta forma. Foi feita a pergunta se o sócio do clube terá alguma vantagem, né? Dentro da nossa discussão, existe sim o que a gente está chamando, assim, apelidando internamente na mesa de negociação de sócio fundador da SAF, né? Para que aqueles sócios que estejam como sócios da associação no momento de fundação da SAF tenham, sim, uma perspectiva diferenciada em relação a novos sócios que venham no novo ciclo numa nova fase do clube, né? A gente está tratando disso, a gente entende que é importante, tem importância simbólica, porque foram as pessoas que construíram o clube até aqui, e tem também, quem sabe, importância econômica, né? Porque foram pessoas que sustentaram o clube dos momentos mais difíceis pelo qual ele passou e está passando. Então, a gente tem tratado disso, eu não consigo dizer exatamente qual é esse tratamento que a gente pretende dar, mas, com certeza, a gente tem isso como pauta, o que a gente apelida na mesa de negociação de sócio fundador, se referindo ao sócio fundador da SAF. Esse, certamente, que somos nós hoje, merecemos ter um olhar um pouco diferente, principalmente em relação ao novo ciclo, produtos, valores de acesso. Não estou dizendo que é isso, certo, gente? Mas estou dando um exemplo. Por exemplo, a gente conseguir um preço diferenciado no acesso garantido justamente para preservar as pessoas que até agora sustentaram o clube. Não posso dizer e não consigo dizer ainda o que é, porque isso não está finalizado, mas eu diria que esse tema está dentro da mesa de negociação. Ou seja, quem for sócio até a fundação da SAF terá, certamente, uma visão diferente para o que a gente planeja. Bom dia a todos. Sou Zacarias, sou sócio desde 2013.
A gente ouve falar muito de SAF, mas a nossa realidade hoje é Série B, jogando em gramado ruim, lutando para enfrentar adversários que querem quebrar a nossa perna. A nossa realidade é certamente receitas reduzidas. Então, eu vi um item na apresentação, eu parabenizo. A gente é muito bom saber que no início do ano, eu pago a associação, todas as mensalidades no início do ano para ajudar o clube, pago de 2 sobrinhos. E é muito bom ver isso, esse retorno, que as instituições do clube funcionam e que esses dados gerenciais do clube, eles nos retornam com tanta clareza, com tanta transparência. É muito bom mesmo. Assim, em relação à nossa realidade de Série B, me chamou a atenção o item endividamento. A gente tem aí parece que 1,13 endividamento com dados estáticos de 2021. Só que a gente tem a realidade Série B agora. Você já tem algum cenário de crescimento desse endividamento? A gente se mantendo, tomara que não, mantendo na Série B, nessa realidade, como é que esse endividamento vai impactar? Me parece até uma pergunta próxima do que foi feita o sócio anterior. Mas assim, a gente não fala em SAF, mas as 2 próximas perguntas. O que é que você foi fazer na Inglaterra? Foi passear no jardim com a rainha? E se tem algum representante de algum grupo investidor aqui na Assembleia presente hoje? Certo, ok. Muito obrigado. Começar pela última, não tem representante, né? Eu não acho que caiba, né? Eu acho que uma coisa é a gente receber visitas de grupos que se interessam por analisar uma parceria com o Bahia, e recebemos várias de grupos diferentes e várias de alguns grupos específicos, né? Que já vieram, já assistiram jogos, já foram ao CT, já foram ao Fazendão, já visitaram Dias Dávila, enfim. Certamente estão assistindo a Assembleia. Certamente estão assistindo a Assembleia, porque é uma coisa que é um tema que, né, interessa, mas não aqui. Eu acho que nem caberia, né? Eu acho que esse é um tema interno da associação, um tema nosso, né? O acesso. Hã? Mas assim, sobre a questão de Série B, você fez mais alguma pergunta sobre SAF? Não, você perguntou essas. O que eu fui fazer na Inglaterra? Eu não vi nenhuma foto minha na Inglaterra, velho. Eu não sei se alguém pegou alguma coisa, tem alguma montagem, mas eu não. Tem várias montagens na torcida, pois é. Engraçado isso. Mas, bom, vamos lá. Sobre a questão da Série B, falar um pouco, eu acho um tema muito importante, né? Nós montamos um orçamento para que, caso a gente tenha venda de jogador ali, talvez metade do que a gente teve no último ano de Série A, né? A gente bateu 30 milhões, 30 e poucos, 2020, 40, né? Bateu 40. Se a gente tiver entre 15 e 20 milhões de venda de jogador em 2022, receitas operacionais e despesas operacionais, elas estão muito equilibradas, não gera novo endividamento. E mais do que isso, ainda gera algum pagamento de dívida antiga, certo? Se a gente não conseguir essa venda, ou essas vendas nesse nível, gera algum novo endividamento, talvez, eu chutaria aqui entre 5 e 10 milhões talvez de endividamento, e além disso, o que é ruim e é grave, o não diminuição do endividamento anterior, e que ele importa juros, né? Toda dívida tem juros. Então, certamente, a dívida cresce, mas, por outro lado, olhando sob o vista da nossa responsabilidade, a gente está gerindo o clube em receitas operacionais de 2022 e despesas operacionais de 2022 com muita racionalidade. Nós não estamos gastando mais do que a gente arrecadará no próprio ano. O problema, ou seja, se a gente começasse o ano com dívida zero, a gente terminaria com dívida zero. Mesmo na Série B, né? Porque é uma decisão que é muito difícil no nosso dia a dia, porque a gente sabe que 60%, 70% dessa despesa diz respeito ao investimento em folha do futebol. E para a gente ter um time competitivo, a gente não pode economizar demais, porque senão a gente não cria um time competitivo. A gente vai criar um time de segunda parte da tabela na Série B, o que vai fazer com que o prejuízo aumente, porque a gente não volta para a Série A. Então é sempre um equilíbrio, né, em cima de uma linha
que tem que ser entre não gastar demais para não gerar novo endividamento, se a gente não tiver o acesso, mas, ao mesmo tempo, ter algum investimento na conta, no limite ali, para que a gente consiga disputar o acesso. Mais uma vez, Evaldo, Belitani, ó, a gente sabe que esse ano foi um ano complicado, difícil, com a pandemia, como você mesmo citou, e a gente perdeu, não se classificou para os 2 campeonatos que a gente achava que era favoritos, que fosse para a final. A gente não conseguiu se classificar nem para o Baiano e nem para o Nordeste. Aí foi o que aconteceu. Aí veio esse turbulhão de críticas, essas ameaças em relação à sua pessoa. Torcida agiu de forma assim muito rigorosa, né? Atitude de terrorismo contra o Anjo do Bahia. Então, essas atitudes a gente abomina, a gente não aceita. Eu, como torcedor, esses caras que fizeram isso têm que ser expulsos. A torcida Bamor, ela ajudou o Bahia há muitos anos. Essa fonte nova velha, a torcida debaixo de chuva, incentivando. É quem balança a torcida dentro do estádio, é a Bamor. Mas esse tipo de situações a gente não aceita. Não é assim que se protesta e não é assim que se critica. Outra coisa, o presidente do Bahia, eu já vi muita gente já falando, presidente do Bahia é como se fosse um governador da Bahia. A Belitani sabe disso. É como se fosse um presidente, como se fosse um governador da Bahia. Eu sei que você teve muitas críticas, foi ameaçado, um monte de coisa, mas isso não vai adiantar nada. Futebol se ganha dentro de campo. Criticar, se critica dentro do estádio, ou pede licença e vai lá falar o que é que você pensa, o que é que você acha. Mas não agir da forma que agiu. Você tem família, você é um cidadão, você é torcedor, como você falou. Erra e acerta. Entendeu? Então, a gente, como torcedor, a gente está chateado porque a gente não classificou essas 2 situações, nem Copa do Brasil e nem Nordeste. Porque eu já vi que isso aqui cheio, para ganhar do Bahia aqui dentro é difícil. Isso aqui, a torcida do Bahia é pequeno para a torcida do Bahia. E eu não vi você se movimentar, nem falar, nenhum meio de comunicação, veículo de comunicação, nem na televisão, nem no rádio. Eu não vi, tanto chato que você estava, não você falando, queria que você me falasse isso. E outra coisa, a gente não vai só criticar, apontar, porque a gente está com raiva, a gente está chateado. A gente sabe da força da torcida do Bahia, a gente faz da grandeza do Bahia. Hoje, a gente não só crítica, não. O Bahia, do que era antes para o que era hoje, tem que agradecer a você também. Não foi só crítica, não. O Bahia tem enxoval próprio, o Bahia faz bons contatos com a arena, porque isso aqui, tem a torcida do Bahia, um equipamento desse aqui dentro. Se uma torcida como a do Bahia, é um elefante branco. Você está entendendo? E outra coisa, é o enxoval, esse acerto com a arena aqui, como você pegou o Bahia lá embaixo e botou para mais de 40 mil sócios. Tudo isso você fez pelo Bahia. A mídia, o Bahia, eu sei que tem pessoas em Portugal, na Espanha, tudo que tem torcedor do Bahia na Espanha, tem em Portugal, tem nos Estados Unidos, que fala, fico triste. Mas eu sou torcedor do Bahia, eu estou triste com o Bahia, porque a gente sabe que o Bahia pode ir além. Porque o Bahia tem massa, o Bahia tem torcida. Eu estou com 2 times que botou mais de 100 mil pessoas dentro do estádio e mais 20 aí fora que não podia entrar. Flamengo e Bahia. E Bahia nunca tem orçamento que o Flamengo tem. Então, eu quero agradecer você por tudo isso que você fez. E tinha 2 situações que quase perde, que era lá o Dias Dávila e o Fazendão. E hoje a gente tem uma estrutura que eu fui lá e vi a estrutura que tem aquele CT lá de Aveiro de Macedo, e a gente se encontra na Série B. E a gente não vai ficar na Série B. É isso que eu queria falar para você aqui. Não sendo só crítica, não. Você tirou o Bahia de onde estava, eu sei a situação, que era difícil, que eu não recordo o nome dele, que ele era diretor da Sexta do Povo, não estou lembrado do nome dele, que ele disse que se o Bahia fosse o clube já tinha fechado as portas há muito tempo, mas você que conseguiu botar o Bahia na mídia e botar mais de 42 mil pessoas como sócio. Então não é só crítica, não. É isso que eu queria passar para você. E você não se defendeu, não você fala nem TV, nem rádio, em lugar nenhum, você pode. Veja, obrigado. Eu fico emocionado e agradecido, né? Eu queria falar, foi a última pergunta, eu vou aproveitar para encerrar, é a última pergunta. Sim. Dizer assim que eu acho que tanto eu quanto o Vitor aqui, porque eu divido com ele
e simbolicamente nós representamos toda a equipe que está com a gente desde dezembro de 2017. Uma parte razoável dessa equipe já veio de antes da gestão anterior, outra a gente foi incorporando ao longo de dezembro de 2017. Eu acho que a gente, se tem uma coisa que a gente dorme tranquilo, entre aspas, na primeira parte, vou explicar essa parte do sono. Se tem uma coisa que a gente dorme tranquilo é saber que a gente está desde dezembro de 2017 dedicado integralmente ao clube, integralmente, fazendo o nosso melhor, fazendo um esforço enorme, fazendo um trabalho que foi, como você falou, de 14 mil sócios até 46 mil sócios, né? Simplesmente mudando a lógica econômica, dizendo assim, o preço da associação tem que ser quanto o torcedor pode pagar. E mesmo assim a gente não consegue incluir todo mundo. E não o preço que a gente acha que o torcedor pode pagar, né? Por isso que a gente colocou cerveja pela metade do preço, por isso que tem camisa incluída no plano de sócio, por isso que tem categorias diferentes, por isso que tem bermuda e camiseta, por isso que tem Bahia da Massa. E esse movimento de associação foi importante para alavancar o clube economicamente. Em 2017, quando a gente chegou, o clube faturava 90 milhões por ano. 2 anos depois, ele passou para 190 milhões por ano. Nenhum clube de Série A do Brasil cresceu como a gente cresceu em volume econômico. Criamos marca própria, inauguramos um novo CT com recurso próprio, sem pegar financiamento, porque as pessoas pagam, lembro das contas que a gente não conseguiu pagar na pandemia, mas pouca gente fala assim, a gente construiu um novo CT sem vender o anterior. 12 milhões. Né? Então, assim, o Bahia hoje tem 2 patrimônios, né? E sem endividamento bancário, fruto desse investimento. Né? Então, a gente fez esse movimento com marca própria, como eu falei, o museu agora, nova relação com Fonte Nova, uma coisa muito importante que ainda está um pouco invisível na visão do torcedor, que são os núcleos de iniciação da divisão de base, inclui o Sub-9, Sub-11, Sub-13. Esse vai ser um movimento que já começa a refletir na qualidade do nosso Sub-17 hoje, com os meninos que a gente começou a captar em 2019, lá com 12, 13 anos, e antes iam para Flamengo, para Corinthians, para Palmeiras. Então, todo o movimento que a gente dorme tranquilo. Por outro lado, a gente não dorme tranquilo, porque a gente sabe que tem um endividamento grande no futebol, e a gente sabe que nós somos os responsáveis por isso. Então, assim, dito isso, e dividindo sempre o que há de bom e o que há de ruim com toda a equipe também leva o fardo negativo de não ter alcançado sucesso, eu tenho a percepção plena de que o meu sono não voltará a ser o mesmo enquanto a gente não colocar o Bahia de volta no lugar onde ele merece estar. Mas, eu reforço, não existem bandidos e não existem heróis na história da democracia do Bahia. Não existem. Vocês nunca me viram criticar um ex-presidente do clube, publicamente. Vocês nunca me viram bater em processos que eu acho que são valiosos para a democracia. E eu não quero ser herói, mas também não sou bandido. Eu tenho a noção exata de quem eu sou e Vitor tem. De o que é largar nossas atividades profissionais, se dedicar exclusivamente ao clube, porque eu quis fazer, né? Eu quis, foi uma escolha minha, exclusivamente minha. A responsabilidade sobre isso é minha, eu não estou fazendo favor a ninguém, foi uma escolha minha. Mas é uma escolha, passar 6 anos dedicado ao clube. E repito, não sou bandido, não sou o pior cara do mundo, não sou um cara que falhou em tudo, sei as minhas falhas, sou incompleto, como todos os presidentes do Bahia serão. Todos. Não vamos nunca ter heróis aqui que entendem muito de futebol, que entendem muito de negócio, que sabem respeitar o estatuto, que são resistentes nos momentos difíceis, que são corretos com o dinheiro do clube, que não fazem negócios por baixo do pano. Não haverá esse super-herói, nunca. Nunca. E aí outro dia eu estava pensando, e aproveitar o desabafo já aqui, talvez o meu grande legado na história do Bahia não seja nada disso. O meu grande legado para a história do Bahia talvez seja não ter renunciado à presidência no momento em que eu fui ameaçado, em que eu tive protesto na porta da minha casa, que eu tive cruz dizendo que ia me matar na porta do CT. Por quê? Porque se eu renuncio, ou se os pedidos aventurosos de impeachment e golpistas de impeachment vão adiante, o Bahia vira o nosso rival, com todo respeito a ele.
que tem 6, 7, 8 presidentes em 5 anos. Então, é gestão, mas é falta de continuidade da gestão, inclusive nos momentos difíceis, nos momentos ruins, nos momentos que a gestão falhou pra caramba. Quando a gente falha pra caramba, mas tem responsabilidade, não somos bandidos, não somos marginais, temos conhecimento do clube, mas falhamos, a hora é de chegar na gente e dizer, vamos consertar. E não de dizer, vai embora. Sabe por quê? Porque vai embora, a gente vai repetir a história que não leva a lugar nenhum de um presidente a cada 6 meses. Por isso, cada pessoa que com irresponsabilidade, porque eu compreendo a mágoa do torcedor, eu compreendo, e eu tenho que compreender. Um fora Belintani, eu tenho que compreender. Isso é coisa da arquibancada. Eu tenho que compreender. Eu tenho que olhar para isso e falar onde é que eu estou falhando para as pessoas estarem falando isso. E eu falei para caramba e continuo falhando e falharei outras vezes. Mas a partir do momento que a ameaça institucional, e com toda a licença, porque eu não tinha falado sobre isso nenhuma vez, de um pedido de impeachment dentro do Conselho Deliberativo, lastreado num fato de não termos contratado diretor de futebol, meu amigo, essas pessoas são irresponsáveis sob o ponto de vista da estratégia democrática e da construção da história recente do clube. O nome disso é irresponsabilidade. Porque o que querem é tirar proveito de um momento de fragilidade, que vão acontecer outros, com outros presidentes, e quem sabe até comigo, para se promover politicamente no oportunismo de quem não reconhece a democracia do clube. Tirar um presidente no exercício da sua gestão, sem que haja nada significativo para aquilo, sob o ponto de vista de desonestidade, de maltrato do dinheiro do clube, ou de responsabilidade institucional, é afrontar a democracia do clube. Só que a gente não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer. A democracia do Bahia foi preservada há pouco tempo atrás pela força do Conselho Deliberativo, e aqui meus parabéns ao presidente Leonardo e aos conselheiros que falaram que coisa ridícula pedir impeachment porque nós não contratamos diretor de futebol. O nome disso é covardia, não comigo, mas com a democracia do clube. E aí eu vou me permitir esse desabafo e pedindo desculpa a todos, porque eu não tinha falado sobre isso ainda. Então, o golpismo no Bahia não cabe mais. Eu posso ter sido o pior presidente da história do clube, se alguém quiser dizer isso. Mas eu fui eleito, eu não sou ladrão, eu não sou bandido, eu não sou irresponsável, e eu tenho que terminar o meu mandato. E é assim que a democracia funciona. E eu acho que esse, desculpa para encerrar, terá sido o meu maior legado como presidente do clube. Saber resistir no momento de muita dor, que ainda dói para caramba, não passou não. É uma liderança provisória na Série B que apaga a dor, não. Está doído em mim, está doído em cada torcedor. Mas nesse momento de dor, se eu e Vitor não nos abraçássemos e falávamos, vamos ser fortes, porque a situação mais curta para a gente era dizer tchau, eu tenho mais o que fazer, Vitor tem mais o que fazer, vamos sair das ameaças, a segurança da nossa família, um monte de coisa, a gente teria, talvez, traçado uma história nova da democracia do Bahia. A história da irresponsabilidade, da rotatividade dos cargos presidenciais, e seríamos, talvez, um caminho mais curto para a gente igualar aqueles que acham que tirar presidente é solução para as coisas. Porque o próximo ia entrar e no próximo rebaixamento ia ter que sair de novo. Dito isso, eu queria te agradecer a oportunidade, que eu não estava no plano de falar sobre isso hoje, mas a oportunidade que você me deu de responder sobre isso. Não é uma defesa a mim. A nossa postura é uma defesa à democracia do clube. Tá bom? E obrigado a todos, que são a maioria, que preservaram essa democracia. Engraçado ver o final desse sabatinando, dessa sabatina, onde a gente consegue ver um torcedor que é mais antigo exaltando a torcida organizada Bamor e também pedindo a punição de quem fez o ato, né, o CPF de que fez o ato, e banindo essa pessoa ou essas pessoas, e aí eu não sei, cabe à polícia, Ministério Público, não cabe a mim, do estádio, e também zelando pelo presidente. Eu sempre fui contra esses tipos de manifestações com um pouco mais de violência, mas isso não vem ao caso. Mas o que vem ao caso é a violência que o presidente sofreu dentro do próprio Conselho Deliberativo, com pedidos de impeachment fundamentalizados em nada. Na época a gente noticiou aqui no canal a respeito do pedido de impeachment feito por um grupo político, onde ele pediu
o impeachment por conta do Bahia, o impedimento do presidente por conta do Bahia estar sem diretor de futebol. O pedido foi indeferido pela mesa e quando esse pedido chegou a mim, eu procurei saber se era bem fundamentalizado. A minha fonte, uma das minhas fontes chegou para mim e falou assim: rapaz, um pedido de impeachment a essa altura do campeonato chega a ser antidemocrático, mas é importante dar voz e vez a todo mundo dentro do conselho, dos grupos e tudo que se clama ou conclama por democracia. Achei o desabafo do presidente em não desistir, em persistir, em continuar válido. Concordo que ele desistir seria uma afronta ao processo democrático, que a gente se tornaria similar ao ex-rival. E graças a Deus que ele não desistiu. Não por ele, mas por todo um processo que se tornaria inviabilizado de democracia por conta de um impedimento baseado em algo que é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. Passamos sim 90 dias sem diretor de futebol, esses 90 dias foram complicados para nós, esses 90 dias nos custaram a classificação no Baiano no Nordeste, mas acredito que nós, enquanto torcedores, temos que entender os processos e por pior que sejam os processos, eles ainda levam ou nos levam a dar uma continuidade nas coisas que estão sendo planejadas para o clube. Eu espero que, se Deus permitir, essa diretoria coloque o Bahia no lugar dele e que tenha 2 sonos tranquilos. Afinal de contas, eles também são seres humanos, eles também precisam descansar. Deixe o seu like, comente, compartilhe. A gente se vê amanhã, às 7 da manhã, com um vídeo novo, a entrevista, a preparação do jogo contra o Londrina, escalação, onde assistir e tudo mais. Tamo junto e bora Bahia! Tchau, tchau!